Seja bem-vindo ao canal Física com Pierre e no vídeo de hoje vamos resolver o exame da 10ª classe 2019, primeira época. Mas como é de costume, primeiro vamos relembrar algumas leis que vão nos ajudar na resolução deste exame. Relembrando as leis, é importante sabermos o que é a intensidade da corrente elétrica, que é o valor numérico que determina a quantidade da carga elétrica que atravessa uma seção transversal de um condutor por unidade de tempo. A sua expressão matemática é essa que aparece aqui na tela e a sua unidade no sistema internacional é ampere. É importante sabermos também que para medir a intensidade usamos um instrumento chamado amperímetro. É importante também relembrarmos algumas leis que regem os circuitos elétricos. E neste caso, devemos saber as características das resistências associadas em série e as características das resistências associadas em paralelo. O número 1 diz o seguinte: assinale com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. A figura 1, esta figura aqui embaixo, mostra um eletroscópio de folhas inicialmente neutro, do qual se aproxima um bastão eletrizado com carga de sinal desconhecido. Observa que, com a aproximação do bastão, as folhas do eletroscópio se abrem. Neste caso, pode-se dizer que a linha A carga do bastão é positiva. A linha B, a carga das folhas é negativa. A linha C, com a aproximação do bastão, alguns prótons são atraídos das folhas para o bastão do eletroscópio. Esse número 1 fica como exercício, dá uma leitura básica sobre carga elétrica, eletrização dos corpos e princípio da conservação de cargas elétricas. Depois volta a resolver e deixa o resultado aqui nos comentários e nunca se esqueça de justificar a sua resposta. Número 2 diz o seguinte: o gráfico da figura 2 representa a intensidade da corrente elétrica em um fio condutor em função do tempo. Qual é, em columbos, a carga elétrica que passa por uma seção reta do condutor nos primeiros 0,5 segundos? Eles pediram a carga, mas nós sabemos o quê? Sabemos que a intensidade da corrente elétrica é a quantidade da carga que passa num determinado fio em um determinado tempo. Mas olhando para o nosso gráfico aqui, conseguimos notar que a intensidade não varia. A intensidade é constante. O que varia apenas é o tempo. Querem saber qual é a carga? Mas já temos a intensidade de 4, essa intensidade aqui, de 4 amperes. E temos o tempo de 0,5 segundos. Vamos dizer que a intensidade é igual ao que? A carga. Não temos, então, essa carga que nós queremos, né? Sobre o tempo. Então, vamos dizer que, vamos isolar essa carga que nós queremos. Vamos dizer que carga é igual ao que? A intensidade vezes o tempo. Carga será a intensidade vezes o tempo. Então, vamos dizer o que? Vamos dizer que carga tem que ser igual. A intensidade é de quanto? É de 4 amperes. A intensidade é de 4 amperes vezes o que? O tempo é de 0,5 segundos. O de 0,5 segundos. Então ficamos com carga igual a quanto? Carga será igual a 2 columbos. Carga será igual a 2 columbos. Então é só dar a resposta. Resposta: a carga elétrica que passa por uma seção reta do condutor, deste condutor aqui, nos primeiros 0,5 segundos é de 2 columbos. O número 3 diz o seguinte:
a figura 3 representa um circuito elétrico. Determine em unidade de SI a resistência equivalente. Essa é a linha A, que é a resistência equivalente. Primeiro, para calcularmos a resistência total, precisamos de identificar que tipo de circuito é esse. Podemos concluir que estamos perante um circuito em série. Então, qual é a fórmula para o cálculo de resistência equivalente ou resistência total num circuito em série? Também já vimos. Que a resistência total num circuito em série tem que ser igual a resistência 1 mais resistência 2 mais resistência 3, etc. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que resistência total ou equivalente tem que ser igual a quanto? Resistência 1 é de quanto? É de 10 ohm. É de 10 ohm. Mais resistência 2 é de quanto? É de 20 ohm. É de 20 ohm. Então vamos dizer que a resistência total ou equivalente tem que ser igual a quanto? A 30 ohm. A resistência equivalente desse circuito é de 30 ohm. A linha B quer a diferença de potencial nos extremos A e B. Nos extremos A e B, nesses dois extremos, querem diferença de potencial dessa resistência aqui. Nesse circuito todo, temos tensão total, que é de quanto? Que é de 30 volts. Temos resistência total, já calculamos, é de 30 ohm. Resistência total é de quanto? É de 30 ohm. Falta o quê? Falta intensidade. Falta intensidade total. Falta intensidade total. Mas nós já vimos que nos circuitos aplicamos a primeira lei de Ohm. Então, o que é que diz essa primeira lei de Ohm? Diz o quê? Diz que a resistência total tem que ser igual ao quê? A tensão total sobre intensidade total. Vamos isolar essa nossa intensidade total. Vamos dizer que intensidade total tem que ser igual ao quê? A tensão total sobre resistência total. Então, vamos dizer o quê? Que intensidade é igual a quanto? A 30 volts sobre 30 ohm. Então, intensidade total será igual a 1 ampere. Ok, já temos a intensidade total. Então, vamos já para a linha B. A linha B querem diferença de potencial. Querem diferença de potencial nesse extremo aqui, nessa resistência aqui. Logo, é diferença de potencial 2. É tensão 2 que eles querem. Resistência 2 é de 2, é de quanto? É de 20 ohm. Intensidade 2, já sabemos que intensidade 2 é o mesmo dizer intensidade 1 e eu mesmo dizer intensidade total, que é igual a 1 ampere. Então, queremos diferença de potencial. Queremos tensão. Tensão 2. Não temos. Então, vamos recorrer a essa lei de Ohm que diz que a resistência total é igual ao quê? A tensão total sobre intensidade total. Mas já nesse caso, vamos dizer o quê? Vamos dizer que resistência 2 é igual ao quê? A tensão 2 sobre intensidade 2. Vamos dizer tensão 2 tem que ser igual a quanto? Vamos isolar, vamos tirar essa tensão 2, voltar para cá, vamos dizer que resistência 2 vezes intensidade 2. Então vamos dizer que tensão 2 é de quanto? Isso vai nos dar, resistência 2 é de 20 ohm vezes intensidade 2 que é de 1 ampere. Então ficamos com tensão 2, ou diferença de potencial 2 tem que ser igual a 20 volts. O número 4 diz o seguinte: o gráfico representado na figura 4 mostra a variação da corrente elétrica que percorre um condutor em função da diferença de potencial entre os seus extremos. Determine em unidade de SI a linha a resistência elétrica do condutor. De um condutor que obedece esse gráfico aqui. Conforme podemos ver, aqui temos diferença de potencial, que é DDP, que é medido em volts, e aqui temos a intensidade em ampere. Ok, o que é que nós sabemos? O que é que eles pediram? Querem resistência, mas nós sabemos o quê? Que da primeira lei de Ohm, que a resistência é igual a quê? Resistência é igual a tensão sobre intensidade. Resistência é igual a tensão sobre intensidade. Então vamos dizer o quê? Vamos dizer que resistência é igual a quanto? É a resistência total que nós queremos. Resistência total tem que ser igual. Aqui temos quando a diferença de potencial é de 20 volts, a intensidade é de 2 amperes. Quando a diferença de potencial é de 40 volts, a intensidade é de 4 amperes. Conseguimos ver que
Este condutor é um condutor ômico, obedece à lei de Ohm. Então vamos dizer o quê? Vamos dizer que tensão de 20, vamos dizer 20, dividido 20 volts, dividido por quê? Por 2 amperes. 2 amperes. Então isto vai nos dar 10 ohm. Então a resistência será de 10 ohm. Tanto aqui 40 dividido por 4 também vai dar 10 ohm. Então a resistência deste condutor que obedece a este gráfico é de 10 ohm. A linha B quer a potência dissipada no condutor quando a corrente que atravessa é de 10 amperes. A corrente é essa de 10 amperes e já havíamos calculado a resistência, né? A resistência total deste condutor que obedece este gráfico. Encontramos 10 ohms. O que eles querem? Querem a potência. Mas nós, o que sabemos sobre a potência? Sabemos que, na fórmula, né? Sabemos que potência é igual ao quê? A resistência vezes intensidade ao quadrado. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que potência tem que ser igual ao quê? A resistência é de quanto? É de 10. Resistência é de 10 ohm vezes o quê? Intensidade, que é de 10 amperes ao quadrado. Intensidade que é de 10 amperes, isso ao quadrado. Então vamos ficar com potência, tem que ser igual a o quê? A 10 vezes 100. 10 vezes 100. Então ficaremos com potência igual a 1000 watts. Ou também podemos colocar potência igual a 1 vezes 10 elevado a 3 watts. Isso é a notação científica. Ok, a linha C querem a energia dissipada no condutor em 1,5 minutos quando se aplica uma tensão de 6 volts entre os seus extremos. Já temos aqui os dados. Temos a tensão, que é de 6 volts, a resistência, que é de 10 ohm, e o tempo está em minutos, que é de 1,5 minutos. Mas o que eles pediram? Pediram a energia. Nós sabemos que energia é igual a potência vezes o tempo, já vimos. E potência é o quê? É resistência vezes a intensidade ao quadrado. Então, o que vamos fazer? Vamos dizer o quê? Essa potência aqui podemos transformar. Vamos dizer que potência tem que ser igual a resistência vezes intensidade ao quadrado. O que vamos dizer? Que potência tem que ser igual a resistência vezes intensidade, essa intensidade ao quadrado. Mas isto sabemos que é tensão, porque sabemos que tensão é o quê? É resistência vezes intensidade. Então aqui vamos colocar apenas tensão. Então vamos dizer que potência é igual ao quê? A tensão vezes intensidade. Tensão vezes intensidade. Então vamos voltar aqui a dizer que energia é igual, ao invés de colocarmos energia é igual a potência vezes o tempo, vamos dizer que energia é igual à expressão da potência, que é tensão vezes intensidade vezes o tempo. Mas não nos deram o que é a intensidade, mas nós sabemos o que é, que pela primeira lei de Ohm, que a resistência é igual ao que? A tensão vezes intensidade. Então, intensidade será igual ao que? A tensão. Podemos ter a intensidade aqui. Vamos dizer que intensidade tem que ser igual a 0,6 amperes. Olhando para o nosso tempo, o tempo está em minutos. Nós temos que trabalhar com o tempo em segundos. Vamos transformar. Nós sabemos o que é? Sabemos que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, 1,5 minutos corresponde a quantos segundos? Produtos meio agora para os extremos. Então, ficaremos com 1,5 vezes 60. Isso vai nos dar 90 segundos. Ficaremos com x igual a 90 segundos. Então, 1,5 minutos corresponde a 90 segundos. Então, trabalharemos em segundos. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que energia é igual ao quê? A tensão, que é de 6 vezes o quê? Intensidade, que já calculamos aqui, que é de 0,6 amperes, vezes o que? O tempo, que é de 90 segundos. Vezes 90 segundos. Então ficaremos com energia igual